Olá, boa noite para você. Começa agora mais um Ponto e Contraponto. Na última semana, o Ministério da Justiça e Segurança Pública iniciou a mobilização nacional de identificação e busca de pessoas desaparecidas. A primeira fase do projeto ocorreu no final do mês de agosto. A campanha ainda tem outras 2 etapas previstas. E aqui no estado, a mobilização está sendo feita pela Polícia Científica de Alagoas. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a perita criminal Bárbara Fonseca, que é chefe do Laboratório de Genética Forense do Instituto de Criminalística de Maceió. Bárbara, obrigada pela sua presença. Muito bom ter você aqui no Ponto e Contraponto. Obrigada a você. Eu queria que para a gente começar a nossa conversa, eu queria que você explicasse para a gente o que é esse projeto de mobilização nacional. É o seguinte, o Ministério da Justiça, ele lançou em 2019 uma política nacional de combate, visando identificar essas pessoas desaparecidas. E desde 2019 ele vem promovendo campanhas direcionadas a otimizar esse serviço. Em 2021 ele promoveu a primeira mobilização e agora estamos participando, acabou de finalizar, a segunda mobilização. Alagoas participou das 2 campanhas e a campanha envolveu a semana do dia 24 ao dia 30, que foi na semana passada, de agosto, em que os IMLs, tanto de Maceió como de Arapiraca, viraram pontos de coleta para que os familiares que tivessem algum ente desaparecido fossem até lá doar o seu material genético, visando encontrar esse parente. Como é que funciona na prática, esse projeto? As pessoas que têm alguém desaparecido ou que queiram identificar alguma pessoa que estejam em dúvida, procuram um serviço de vocês, é isso? Exatamente. Essa é uma das ferramentas que o Ministério da Justiça viabilizou para que fosse facilitada essa busca. E nessa ferramenta a ideia é que o familiar devidamente identificado, com o BO também de ocorrência do desaparecimento, vá até um IML, doar o seu material genético de forma completamente indolor, apenas a saliva com células orais é coletado. E, em seguida, esse material será processado, que a gente já entraria na segunda etapa, para futuramente, em uma terceira etapa, ser colocado no Banco Nacional de Perfis Genéticos. E como é que foi a primeira etapa realizada na semana passada? Pronto, a primeira etapa, ela visou principalmente conscientizar a população, não só aqui do estado, como também do Brasil inteiro, da importância desse movimento, dessa busca. Deixar claro que se dirigir até um IML não significa que o parente desaparecido é um cadáver ou está lá. Significa apenas que o IML foi o ponto de coleta de material genético. Tanto que pessoas não identificadas, sejam eles mortos ou vivos, também são colocados nesse banco de perfis genéticos. Pessoas que aparecem em hospitais, em abrigos, vagando nas ruas, cadáveres também, que apareçam sem identificação. O ponto é que focasse na conscientização, na informação e realmente no chamamento da população para saber que existe essa forma de localizar. Porque pior do que descobrir, por exemplo, que a pessoa desaparecida hoje é um cadáver, é não saber o que aconteceu com ela. Então a campanha focou nesse ponto. E foi positiva essa campanha realizada nessa primeira semana, nessa primeira etapa? Foi extremamente positiva. A campanha de 2021, que foi a primeira, foi um lançamento, era realmente uma novidade para o Brasil inteiro. Teve cerca de 100 coletas de familiares. De lá para cá, os familiares continuaram indo aos IMLs de forma rotineira, assim que tinham a informação do desaparecimento de algum ente querido. E nessa campanha específica houve uma divulgação muito grande, principalmente com relação a conhecimento. Então, muita gente que ainda não sabia começou a saber que existe essa ferramenta e procurar os pontos de coleta. E está aí a importância também, uma das importâncias dessa campanha, que é a informação para a população que muitas vezes nem sabe que existe esse programa. Exatamente. E a gente ainda pôde divulgar, quando estava anunciando a campanha, que já houve coincidências, já houve encontros de familiares desde a primeira campanha, através do banco, em outros estados inclusive. Então foi um caso, salvo engano, de irmandade e outro envolvendo paternidade. E aí você acaba ajudando muito as famílias que às vezes ficam aflitas, ou com alguém desaparecido, ou até mesmo sem saber se vão enterrar aquele cadáver, aquele corpo,
sem saber se é realmente parente ou não, né? Exatamente. Claro que é um trabalho de mão dupla, da mesma forma que a gente tem o material genético do familiar, também deve existir o material genético da pessoa desaparecida em algum lugar do Brasil. Ele não vai estar identificado, porque se ele estivesse identificado civilmente já seria encontrado mais facilmente. Então há realmente um trabalho em conjunto a ser feito, mas o ponto é que ele é possível, ele é concreto e ele de fato traz resultados positivos. E o trabalho da imprensa, né, é importante de estar divulgando esse tipo de trabalho, essas campanhas e até mesmo quando a pessoa é identificada? É imprescindível, tanto que os dados estatísticos eles apontam um número assustador de registros de desaparecimento, né? Claro que muitos desses registros já foram solucionados, não quer dizer que de fato hoje existam tantos desaparecidos no momento, mas a gente sabe que é um número muito alto. Só que a imprensa divulgando e realmente disseminando essa informação, traz à população não só uma esperança, mas também mais uma ferramenta de disseminar a informação para quem esteja precisando, não só você, mas quem esteja precisando. Perfeito. E o que está previsto, né, nas próximas etapas? Então, uma vez que a gente teve esse material coletado, não parou por aí. Qualquer pessoa pode se direcionar ao ML a qualquer tempo, a qualquer dia, independente da semana de mobilização. A semana visou robustecer, visou divulgar, visou acionar a mídia, mas o serviço ele continua sendo feito durante o ano inteiro, certo? Perfeito. Então, uma vez que a gente teve esse material coletado... A gente está até exibindo aí algumas imagens, né, feitas pelo nosso querido Arão José, né, que também trabalha lá. Aqui nós tivemos uma cena exatamente da coleta do familiar, mostrando que é completamente indolor, não invasiva, apenas é coletado células orais da mucosa interna da É uma espécie de cotonete, né, mais comprido que vocês utilizam para fazer essa raspagem? A tecnologia hoje em dia já nos trouxe do cotonete, que a gente chama de SWAB, para um dispositivo em cartão. Então é uma esponja que ela estava passando por um método de fricção mesmo, fazendo um esfregaço na bochecha interna. Isso coleta as células orais e essa esponja, assim que o dispositivo é fechado, ela umedece um cartão, um papel, cartão devidamente tecnológico, para que esse material seja conservado nele e possa ser processado em seguida pelos nossos peritos, como por exemplo o que ele está fazendo aí nessa imagem. E Alagoas tem todos os equipamentos necessários para fazer esse tipo de trabalho. Temos a Senasp, que seria a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela viabiliza para que tudo isso aconteça. Então, ela envia esses kits que a perita está manipulando, ela envia os reagentes, ela em algum momento já enviou os equipamentos, então a maioria de tudo que nós temos foi via governo federal. Bárbara, qual é a importância do levantamento desses dados? Temos vários âmbitos de importância. Além da disseminação da informação, que a gente já mencionou, temos o tocante à integração dos órgãos de segurança pública, então tem Ministério Público envolvido, Polícia Civil, Polícia Militar, além da Polícia Científica. Uma vez que esse familiar, por exemplo, vai fazer o registro do boletim de ocorrência, que é obrigatório para que essa coleta seja realizada, ele é instruído de tudo o que precisa para ser direcionado ao IML, fazer essa coleta, a Polícia Civil já está instruída disso também. E uma vez que esse material genético chegue até nós, juntamente com todo o material genético coletado pelo Brasil inteiro, em cada estado, o banco é abastecido de forma, digamos assim, impactante por muitos perfis, aumentando a chance de haver os matches. Bárbara, como é que a Polícia Científica de Alagoas tem trabalhado nessa mobilização? A gente tem divulgado bastante. Nós temos também nos fazendo presente nos IMLs, através dos outros peritos criminais, dos médicos legistas e dos odontologistas também. Através do uso da nossa tecnologia, a gente consegue garantir, né, uma qualidade de resultado desde a coleta, passando pelo processamento, até futuramente a inserção no Banco Nacional de Dados também. Você falou de tecnologia. Vocês utilizam muita tecnologia na realização desse trabalho de busca por desaparecidos? Sim, a tecnologia já inicia no dispositivo de coleta. O cartão que eu mencionei anteriormente não é um cartão qualquer, ele já consegue pular uma das etapas cruciais de processamento, que seria a extração. É como que o cartão já extraísse, então ele vai direto para uma etapa que nós chamamos de PCR, acho que muitos já ouviram falar, como uma forma de exame de material genético, é a mesma coisa, só que a gente visa examinar o DNA que está no cartão. Perfeito. E a partir daí, todos os equipamentos
que nós temos visando purificar essa amostra ao ponto de conseguir o perfil limpo e 100% de sucesso nessa coleta. E essa tecnologia que vocês utilizam garantem que o resultado seja o mais preciso e certeiro possível. Exato. Claro que vários parâmetros de qualidade acompanham esse processamento. Com relação à coleta dos familiares especificamente, nós temos quase 100% de resultado positivo, no sentido de que o perfil genético não é perdido. Já com relação a cadáveres, dependendo do estado de decomposição e da qualidade mesmo, do índice de degradação daquele DNA, pode ser que ele estivesse exposto, né, a intempéries, e com relação a isso a gente tem uma margem já um pouco menor de sucesso, mas a gente consegue ir minimizando isso à medida que vai avançando a nossa tecnologia também. Dentro desse trabalho que vocês têm feito, né, que é brilhante, você teria um exemplo para dar para a gente aqui, para a gente poder tentar visualizar? Nós temos um exemplo, inclusive, com relação a essas campanhas que aconteceram, né, de coleta, em que tanto o familiar daqui encontrou seu parente em outro estado, infelizmente tratava-se de um cadáver não identificado, como também já não aconteceu em Alagoas, mas aconteceu a nível de Brasil, parentes vivos, ambos estavam vivos e se procurando. Né? Às vezes acontece de perder o contato e, porventura, não consegue mais ter acesso àquela pessoa e cada um doou em cada estado e eles acabaram se encontrando. E você falou dessa coisa dos estados, é um trabalho totalmente interligado o Brasil inteiro, né? Vocês alimentam aqui, outros alimentam lá e muitas vezes o DNA de um casa com o de outro estado, tem isso também? É exatamente esse o foco, que cada estado alimente o seu banco estadual e que a nível nacional eles sejam confrontados semanalmente. Uma vez que haja uma possibilidade de coincidência, os laboratórios são notificados para checar. Então nós já tivemos várias possibilidades de coincidência. Só que a checagem, ela exclui ou ela inclui. De que forma? Com os metadados que a gente chama. Então é importante que o familiar, quando for realizar essa coleta, ele se apresente com o máximo de informações sobre o desaparecido. Às vezes não bate o tempo, quando ele foi encontrado, digo, no IML ou em algum abrigo, com o tempo em que foi desaparecido. Não é só o perfil genético que determina, no caso de irmãos, por exemplo. Já no caso de pai e mãe, é fidedigno, é certeiro. E é importantíssimo, né, esse trabalho. Importantíssimo, e essa colaboração, né? Porque vários casos a gente conseguiu excluir, porque, exemplo, o familiar desapareceu em 2021 e aquele cadáver surgiu em 2018. Seria impossível ser daquela pessoa. Mas o banco, né, o próprio sistema, ele confronta de forma tão fidedigna que ele gera uma estatística. Se aquela estatística for alta o suficiente para ele notificar os laboratórios, ele notifica. Por isso que eu mencionei que paternidade e maternidade é muito mais fidedigno, porque é quase 100%. Já a Irmandade, pela nossa semelhança genética, precisa de um pouco mais de comparação. E no caso dos desaparecidos, né, existe um tempo, né, quanto mais rápido a pessoa avisar, a família for atrás, é mais rápido também de achar, de ter mais sucesso nessa busca? É imprescindível essa rapidez. É claro que com relação ao banco, cada estado vai alimentando no seu tempo, à medida que vão surgindo as casuísticas, mas com relação à investigação e principalmente à resolutibilidade desse desaparecimento, não se exige mais as 24 horas, que antigamente deveria se aguardar. Para crianças e idosos nunca existiu, a notificação deve ser realmente imediata. E para os demais, qualquer situação que fuja da rotina, deveria chegar às 6 horas da noite, não chegou, deveria telefonar às 7 da manhã, não telefonou. Qualquer coisa que fuja da rotina, que essa pessoa não seja encontrada, já pode se dirigir à delegacia para realizar o BO de ocorrência do desaparecimento. Não importa que delegacia, né? A mais próxima de onde a pessoa estiver. A mais próxima. E uma vez que realize o BO, ele será direcionado aqui em Alagoas ao PLID, que é uma política que nós temos também em integração com o Ministério Público, a Polícia Civil e a Militar, visando identificar essa pessoa desaparecida. Perfeito. E estudos mostram que nos primeiros 7 meses deste ano, 30 mil pessoas que estavam desaparecidas foram encontradas no Brasil. E é um número considerável, né? Eu queria que você desse um exemplo aqui de Alagoas, se você tiver um dado dentro dessa campanha que vocês têm feito. É um número considerável, inclusive, pelo seguinte, com relação a desaparecimentos, só esse ano já foram mais de 370 em Alagoas. Olha registros, só. né? Sim. Claro que devem ter sido solucionados, não quer dizer que eles ainda estão desaparecidos. Sim. Mas com relação à resolutibilidade desses casos, inclusive tivemos
mês passado, em que uma filha buscava o pai e ele conseguiu ser encontrado em outro estado. Bárbara, pela sua experiência, né, quais são as principais causas de desaparecimentos aqui no nosso estado e no Brasil? As causas são várias, inclusive o Ministério da Justiça ele divide em voluntárias, involuntárias e forçadas, né? Então, dentro das voluntárias, nós temos ali um conflito familiar que levou a pessoa a querer fugir, por exemplo, a desaparecer. Involuntárias, sofreu um acidente, teve um mal súbito e foi encontrada. Lembrando que tudo isso, pessoas sem identificação, né? Que a gente está visando aqui no caso da campanha. E as forçadas, no caso de sequestro, enfim, ou qualquer outro crime envolvido. E essas são as principais. Agora, é importante frisar, né, mais uma vez aqui, como você disse aí, que antigamente tinha essa coisa de 24 horas, hoje não existe mais isso. Hoje não existe mais, em 24 horas muita coisa pode acontecer, então a gente realmente solicita que se dirijam à delegacia o quanto antes perceber a falta daquela pessoa e o principal, a não localização, né? E onde e como as pessoas podem solicitar ajuda no caso do desaparecimento de alguém conhecido? Sempre buscar a Polícia Civil, né? Fazer o boletim de ocorrência, seja via online, que hoje em dia tem essa ferramenta, seja fisicamente em qualquer delegacia. Não esperar as 24 horas se passarem, é realmente ir direto à delegacia assim que identificar que aquela pessoa não está podendo ser localizada. Levar o máximo de informações possíveis, a roupa que estava vestindo, os pertences, o que estava indo fazer, o que costumava fazer naquele horário. E isso tudo, uma vez registrado, é direcionado, inclusive, para os outros órgãos envolvidos nessa busca também. Com quem a pessoa estava também? Com quem a qual pessoa trajeto estava, que, se havia algum histórico, fazia? Se havia algum histórico de desavença ou se não. Então, até a falta de vestígio é um vestígio, a gente costuma dizer na perícia. Tudo é válido, qualquer informação é válida e é válido destacar essa necessidade de procurar o quanto antes a delegacia em caso de desaparecimento. Tá certo, nada é excesso, né? Nada é excesso. Muito bem. Bárbara, foi um super prazer, né, ter esse bate-papo com você aqui, aprendendo mais e sabendo mais sobre esse trabalho tão importante que vocês realizam. O prazer foi meu, eu agradeço bastante poder representar o nosso órgão, esse projeto principalmente, e disseminar mais ainda a informação para as pessoas. Muito bom, seja sempre bem-vinda. Obrigada. Tá certo? É isso, né, gente? Lembrando que você pode assistir esta e outras edições do nosso Ponto e Contraponto através do nosso YouTube TV Ponta Verde SBT. Aproveite e se inscreva lá para ficar por dentro da nossa programação. Tá certo? Obrigada pela sua audiência em mais este sábado. E a gente te espera no próximo sábado aqui no Ponto e Contraponto. Até mais. Tchau, tchau.